Olá, queridos estudantes, saudações a todos. Espero que vocês estejam bem, né? Desde já eu lhes desejo aí bom retorno depois dessas férias aí que foram antecipadas em virtude da problemática que estamos vivendo agora nesses últimos dias. E a gente retoma e dessa vez, né, extraordinariamente, nós estamos aí em uma nova metodologia, um novo desafio para nós professores, um novo desafio para vocês também estudantes, que precisa de muita dedicação, de muito empenho, de muita disciplina para poder a gente acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. E hoje, para iniciar a retomada dos nossos estudos, nós vamos falar especificamente de um assunto bem interessante, denominado de Sistema Internacional de Unidade, que a gente abrevia por SI, e também notação científica. Com esse assunto, a gente espera que vocês consigam entender que existe um sistema de padronização das unidades das grandezas físicas, certo? E compreender como é que a gente precisa fazer para fazer a conversão de unidades para esse sistema padronizado, que é o SI, Sistema Internacional de Unidade. E também a gente busca, nessa aula de hoje, saber representar um determinado número, um determinado valor, seja ele muito grande ou seja ele muito pequeno, utilizando uma forma compacta, denominada de notação científica. Talvez até vocês já viram esses conceitos lá na matemática, tá certo? Também é muito comum fazer essas abordagens lá na matemática, tá certo? Então, vamos começar, vamos iniciar. Esse sistema internacional de unidades, ele surgiu justamente porque, a princípio, existiam algumas dificuldades de imprecisão na hora de se efetuar uma medida, né? Só conceituando inicialmente a medir um determinado objeto, um determinado corpo, significa comparar com outro objeto, tá certo? Mas no início não era tão simples assim. Essa comparação envolvia alguns objetos que causava dúvidas, tá certo? Causava dúvida. Como se hoje ainda pode até se utilizar desses objetos. Como por exemplo, não sei se vocês já viram ou presenciaram alguém aí na sua família, ou você mesmo, claro, né? Fazer a medida de um determinado objeto utilizando a mão, né? Para medir um determinado, digamos, o comprimento de uma mesa. As pessoas na hora, por exemplo, de uma que não tem ali por perto 1 metro, por exemplo, aí usa a mão. A hora deu 5 palmos, então ele utiliza a mão para fazer a medida, a aferição do comprimento daquele móvel, daquele corpo por ali, né? Só que a palma da mão não é uma medida precisa, porque a mão das pessoas não são todas iguais do mesmo tamanho, né? Por isso que causava essa grande imprecisão e foi preciso criar um sistema para padronizar todas as unidades das medidas das grandezas, viu? Lembrando que grandeza física, é tudo que se pode medir e expressar através de um número natural e uma unidade de medida. Então, isso aí são chamados de grandezas, ok? E esse sistema ele foi padronizado e com essa padronização ele pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo, tá certo? Por isso que ele é chamado de sistema internacional, ok? Através desse sistema surgiram algumas unidades, chamadas de unidades fundamentais e também as unidades derivadas. As unidades derivadas surgiram a partir das unidades fundamentais. Vejamos, olha só como era complicado a princípio, né? Antes do SI existiam e ainda hoje existe, só que não são tão utilizadas com tanta frequência, viu? Existia, por exemplo, aqui ó, a polegada, ainda hoje é muito utilizado esse conceito aqui de polegada. O que é a polegada? É a largura do polegar ou a distância entre
entre essa, aqui tem uma juntazinha, entre essa junta aqui e a parte final do dedo. Então, né, essa distância aqui na vertical ou essa largura do dedo é chamada de polegada. Né? Existia e ainda existe também o pé, a jarda, o palmo. Né? Essas aqui eram os objetos que as pessoas utilizavam para fazer a medida das coisas. Né? Mas hoje em dia a gente ainda pode encontrar alguns objetos que são medidos nessas unidades de medida, como por exemplo as TVs, né? São medidas em polegadas. Até a gente aproxima que uma polegada, fazendo aqui a conversão, é aproximadamente 2,54 centímetros. Atualmente a gente usa esses valores aí, né? Seguindo, as unidades fundamentais. Para se fazer a padronização dessas unidades, surgiram essas grandezas, certo? Aqui a gente observa a coluna que, nessa tabela, que aqui nessa primeira coluna nós temos as grandezas, na segunda coluna o nome da grandeza e na terceira coluna a simbologia. De modo que, quando se falava de comprimento, esse comprimento, para obedecer a esse padrão, obrigatoriamente ele tinha que ser medido em metro, cujo símbolo é um M minúsculo. O tempo, medido em segundos, símbolo um S minúsculo. A massa, medida em quilogramas, simbologia KG. Quantidade de matéria, medida em mol. Vocês vão ouvir falar muito disso aqui quando estiverem estudando química, lá no nono ano, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. Aí vocês vão ouvir falar disso aqui muito, viu? Corrente elétrica, amperes, que nós até já vimos, tivemos a oportunidade de estudar ver um pouquinho, né? Isso aqui. Corrente elétrica medida em amperes, temperatura medida em graus Celsius, intensidade luminosa medida em candela, CD e por aí vai. Essas são as 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grandezas fundamentais do SI, certo? Só que além das fundamentais, tem também as grandezas derivadas, ou seja, as grandezas que surgiram em virtude das fundamentais. Por exemplo, velocidade. Por que velocidade, a unidade de medida dela é o metro por segundo, se nós adotarmos o SI? Ora, porque vocês vão ver mais adiante que velocidade, o que é? É a razão entre, posso até escrever aqui, ó, aqui no cantinho, que a velocidade é a razão entre uma distância, razão significa divisão, entre uma distância e um tempo, viu? Só que se nós adotarmos o SI, a distância é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Por isso que a grandeza velocidade é medida em metros por segundo, tá certo? Então, assim sendo, velocidade é uma grandeza derivada e a unidade de medida dela é o metro por segundo, correto? Por aí, as outras também seguem esta mesma analogia, tá certo? E depois vocês vão ver isso aí com mais calma. Muito bem. Então, no Sistema Internacional de Unidade, o SI, existem algumas grandezas que obedecem a uma determinada unidade padrão. Aqui nós vamos destacar apenas 3, certo? Que são o comprimento, a massa e o tempo. Nós já vimos anteriormente que o comprimento obrigatoriamente tem que ser medido em metro, cujo símbolo é um M minúsculo. A massa em quilogramas, cujo símbolo é kg. O tempo em segundos, que o símbolo é um S minúsculo. Agora, diante dessa situação, nos interessa converter, né? Transformar unidades que não estejam no SI, ou seja, no padrão, para o padrão. Observe, por exemplo, aí existe uma tabela aqui que muitas vezes precisa memorizar para que a gente consiga, com uma determinada facilidade, fazer a conversão de qualquer um dessas grandezas aqui. Por exemplo, existem algumas grandezas para medir o comprimento, algumas unidades para se medir o comprimento que são dadas por aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a unidade padrão, decímetro, centímetro e milímetro. Aí essa tabelinha, ela nos informa a seguinte coisa. Toda vez que
você, estando numa unidade inferior e caminhar, entre aspas, para uma unidade superior, ou seja, sempre que eu caminhar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 cada casa que eu andar para a direita. Do contrário, se eu tiver numa casa de uma unidade superior, aliás, inferior, e voltar para uma casa anterior, aí ao invés de multiplicar, eu faço a operação inversa. Eu vou dividir por 10 cada casa que eu fizer isso, que eu percorrer. Se eu caminhar 2 casas para a direita, eu multiplico por 10. Se eu caminhar 3 casas para a direita, eu multiplico por 1000. Se eu caminhar uma casa para a esquerda, eu divido por 10. Se eu caminhar 2 casas para a esquerda, eu divido por 100. 3 casas para a esquerda, divido por 1000. Assim vai, tá certo? Para ficar mais fácil de a gente entender, observe o exemplo. Quero converter 2,5 quilômetros em metro. Observe, eu estou bem aqui no quilômetro. Estou bem aqui no quilômetro e quero chegar bem aqui no metro. Vamos analisar quantas casas eu preciso caminhar para a direita, claro, até chegar no metro. Vamos contar, não faz mal não. Do quilômetro para o hectômetro eu caminho 1, então eu multiplico por 10. Né? Do hectômetro para o decâmetro eu caminho outro, eu multiplico por 10 de novo. Opa! Do decâmetro para o metro eu caminho mais um, eu multiplico por 10 de novo. Sendo assim, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 10, depois por 10, depois por 10. Que quer dizer o seguinte, para converter 2,5 km em metros, você vai fazer apenas isso, ó, 2,5 vezes 1000, tá bom? E 2,5 vezes 1000, essa conta é muito fácil de fazer. Você vai caminhar essa vírgula 3 casas para a direita. Se eu caminhar uma casa, fica 25, não é? Se eu caminhar 2 casas, fica 250, tá bom? E se eu caminhar mais uma casa, fica 2.500. Ou seja, 2,5 quilômetros é a mesma coisa de 2.500 metros. Tranquilo? Um outro exemplo, exemplo B. Agora eu quero ver quanto é que dá 350 milímetros em metro. Ou seja, olha aqui, eu estou no milímetro, lá na última casa. Quero chegar no metro. O que vai acontecer? Eu vou caminhar uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda, 3 casas para a esquerda. Lembrando que cada uma das casas que eu caminho, eu divido por 10, né? Então, aqui vai ser dividido por 10 nessa primeira situação. Do milímetro por centímetro dividido por 10, do centímetro para o decímetro dividido por 10 de novo, do decímetro para o metro dividido por 10 de novo. Quer dizer que, em resumo, eu vou pegar o 350 e aí nós vamos dividir para 1000, né? Para 1000. Eu vou caminhar 3 casas. Então eu vou cancelar um zero do numerador com um zero do denominador. Aí ficou 35 dividido para 100. Dividir por 10, 100 mil, basta caminhar a vírgula para a esquerda tantas casas quantas for o zero. Como aqui tem 2 zeros, eu vou caminhar 2 casas, aliás, para a esquerda, né? O número 35, a vírgula, encontra-se lá no final, porque 35 eu posso dizer que é a mesma coisa de 35,0, né? Então vai ficar assim, ó. Vou caminhar 2 casas para a esquerda. Se eu caminhar uma casa, fica 3,5. Se eu caminhar 2 casas, fica 0,35, né? Então, 350 milímetros é a mesma coisa de 0,35 metros. Tranquilo? Acredito que sim. Vamos seguir. Além das unidades de comprimento, nós também podemos fazer essa mesma conversão para massa. Aí a brincadeira é a mesma, só mudou que ao invés de quilograma, aliás, ao invés de quilômetro, hectômetro, trocou-se o sufixozinho, que era metro, por grama. Olha aí, ó. Aí apareceu quilograma, hectograma, decagrama, grama, né? Decigrama, centigrama e miligrama. O padrão aqui é quilograma. Aí você segue a mesma estrutura. Se caminhar para a direita,
multiplica por 10 cada uma das casas que caminhar. Do contrário, se eu caminhar para a esquerda, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 10 para cada casa que eu andar. Como exemplozinho, imagine que eu queira converter 5 quilogramas em grama, né? Como é que eu faço? Ora, eu estou no quilograma, quero chegar bem aqui no grama. Quantas casas eu preciso me deslocar para a direita para chegar aqui? Ora, tá aqui, meu bichinho, ó, 3 casas, né? Se cada casa que eu caminho para a direita eu multiplico por 10, caminhando 3 casas eu vou multiplicar por 1000. Obviamente fica assim, 5 kg em grama vai ser 5 vezes, fazer um x, vezes 1000. 5 vezes 1000 não dá, aliás, esse resultado nos leva a 5.000 gramas, né? 5 quilogramas é a mesma coisa de 5.000 gramas. Pronto. Simples, fácil e direto, né? Um exemplo B. Agora eu quero converter aos 500 miligramas em grama. Essas unidades aqui de grama, miligrama, é muito utilizada em medicamento. Né? Vamos converter 500 miligramas, estou bem aqui, ó. Estou bem aqui no miligrama e quero chegar no grama. O que vai acontecer? Ora, eu vou caminhar para a esquerda 3 casas. Quando eu caminho para a esquerda, eu divido. Então, vamos lá. 500, vamos dividir para 1000, não é? Ficou bom, porque eu vou cancelar 2 0 do numerador com 2 0 do denominador. E ainda dividir 5 para 10, conforme nós vimos no exemplo anterior. Basta você caminhar com a vírgula, uma casa para a esquerda. Então, 5 dividido para 10 é a mesma coisa de 0,5, correto? 500 miligramas em grama, então quer dizer que 500 miligramas é a mesma coisa de 0,5 grama. Show de bola? Vamos seguir. Só falta mais um detalhezinho. O último conceito é relacionado ao tempo. O tempo não tem muita coisa que saber não, né? É só lembrar que aproximadamente um ano tem 365 dias, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. E se a gente quiser fazer, por exemplo, converter, vamos lá, vamos converter aqui 2 horas, né, em segundos. Ora, é só fazer 2 vezes 60 minutos. Aí cada minuto tem 60 segundos. Isso aqui nos daria 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 2. É bem devagarzinho aqui para todo mundo saber como é que fica. 2 vezes 6, 12, vai 1, né? 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então 72. E acrescenta aqui mais 2 0. 1, 2. Então, quisesse converter 2 horas em segundo, 2 horas seria a mesma coisa de 7.200 segundos, né? Isso para o SI, correto? Vamos seguir. Outra coisa importante é o conceito de notação científica. O que é isso? A notação científica é uma maneira que os físicos, químicos, matemáticos, eles utilizam para escrever os números, né, de uma determinada, os valores de uma determinada grandeza de uma forma mais compacta, utilizando a potência de base 10. Qualquer número que seja. Observe como é que faz isso. Está aqui, ó. Para escrever qualquer número, utilizando a notação científica, você usa essa relação bem aqui. Você usa este algoritmo. Vamos dizer que seja um número x, então esse x vai ser igual a n vezes 10 elevado a l, né? Potênciazinha aqui, ó, de base 10. Interessante, esse n nós vamos chamar de coeficiente, esse 10 é a base e esse L aqui é o expoente. Um detalhe interessante, esse n tem que obedecer essa condição bem aqui, viu? Essa é a condição, que ele não pode ser maior do que 10, ele também não pode ser menor do que 1. Quer dizer que ele tem que estar entre 1 e 10, correto? Para que a gente possa escrever um determinado valor em notação científica. Uma outra observação, se o L é um valor positivo, ou seja, maior que zero, significa dizer que o número é um número grande, viu? É um número grande. Se o L é um valor negativo, menor que zero, então
trata-se de um número pequeno. Ok? Vamos seguir. Por exemplo, vamos lá. Quero escrever 53.200 utilizando esta notação científica. Como é que você faz? Ó, você vai usar uma vírgula de modo que pegue esse valorzinho bem aqui, ó, e escreva ele, é, obedecendo aquela condição. Você vai fazer assim, para ficar bem bom de você entender. Você vai pegar esse número 532 e aí vai pensar em localizar uma vírgula em algum lugar, de modo que quando você posicionar essa vírgula, o número a ser formado seja esse n e que fique entre 1 e 10. Observe, então, esse valor, essa vírgula tem que ficar aqui, ó, entre o 5 e o 3, né? Por quê? Porque se eu colocar a vírgula entre o 5 e o 3, eu acabei convertendo esse número em 500, em 5,32, né? E 5,32 está entre 1 e 10, né? Não é a condição? O n sempre tem que ser maior ou igual a 1, mas ele tem que ser menor do que 10. Não pode ser mais do que 10, nem pode ser menor do que 1. Então, se eu colocasse a vírgula, por exemplo, entre o 3 e o 2, não daria certo, porque formaria 53,2 e 53,2 é maior do que 10, correto? Pronto, então vai ficar assim, 5,32, aí depois do n, ó, vem o vezes, aí o 10, aí vamos observar para escrever esse expoente. Esse expoente aqui, ele indica quantas casas, quantos algarismos existem depois daquela vírgula. Observe comigo, ó. Quando você posicionou a vírgula exatamente entre o 5 e o 3, aí com isso pode contar todo mundo, ó. Quantas casas ficaram depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí. Isso significa dizer que 53.200 eu posso escrever como sendo 5,32 vezes 10 elevado à quarta potência. Pronto. Isso aqui ele está escrito em notação científica, tá bom? Então esse é o procedimento. E como esse L é um número positivo, trata-se de um número grande. Pode ser com um número pequeno também, números menores do que 1. Nesse caso, olha aí, ó, meus queridos, e agora onde devo posicionar a vírgula? Vamos analisar. Entre o 0 e o 3, bora ver. Entre o 0 e o 3 não seria um lugar ideal. Não seria o lugar ideal. Por quê? Porque ficaria 0,34. E 0,34 é menor do que 1. Então não pode. Então, infelizmente, a vírgula não pode ser aí. Onde tem que ser? Pense um pouco e me diga. Exatamente. É aí mesmo que você está pensando. Você pensou entre o 3 e o 4, não foi? Exato. Pronto. Então, nessas condições, como é que fica? Aí você vai escrever, ó, em notação científica, 3,4 vezes, né? Que é o n, vezes 10, a potênciazinha. Agora, se ligue, para escrever esse expoente, uma vez que esse valor é menor do que 1, você conta assim, ó. Você conta quantos algarismos existem entre estas duas vírgulas, tá bom? Então vamos lá, porque já apareceu a vírgula, então fica mais fácil você determinar dessa forma. Então fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então esse valor escrito em notação científica é a mesma coisa de 3,4 vezes 10 elevado a menos 7. Cuidado, você não pode esquecer desse detalhe, viu? Sempre, quando o número que você vai escrever em notação científica for menor do que 1, aí o expoente vai ser negativo, correto? Então, deixa eu ver se acabou. Pronto, com isso a gente encerra essa nossa aula de hoje. Recomendo que você faça as atividades, tire um tempinho de leitura do material didático, para que com esse tempo você consiga resolver
a lista de exercícios propostos. Eu vou propor a lista de exercícios, vocês tentarão resolver e assim que vocês terminarem, tiverem dúvida, eu lhes encontro na sexta-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos, e aí eu vou disponibilizar para vocês um link, vocês acessem o link e eu estarei disposto a tirar as suas dúvidas, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado pela atenção e é isso aí, valeu!